Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez em Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a respeito de gente que fez, e na lição de hoje nós vamos estudar a respeito de duas irmãs que tiveram duas atitudes totalmente diferentes através de suas escolhas. Marta e Maria. O texto que eu quero ler com você está localizado ali em João, no capítulo 11, no versículo 27, que diz: Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Qual o objetivo da nossa lição de hoje, então, meu irmão? É considerar o contraste existente entre essas duas irmãs, Marta e Maria, Maria e Marta, e avaliar as suas próprias relações com o Senhor Jesus. E também, através da mesma, sermos desafiados a levar uma vida centralizada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível falar sobre essas duas irmãs sem falar no pequeno povoado de Betânia, que ficava ali perto de Jerusalém. Local onde o Senhor sempre ia e sempre estava por lá, porque existia uma casa de portas totalmente abertas, escancaradas, vamos dizer assim, para receber o Senhor Jesus. Ali Jesus passou os últimos momentos de tranquilidade e paz de sua vida, ao lado dos seus grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro. Quando nós olhamos para os textos que falam a respeito dessas mulheres, dessa família, nós vamos ver e perceber lindos quadros inspirados pela mesma, através dos textos, através dos registros na Bíblia Sagrada. Por isso que o primeiro ponto da lição de hoje vai falar a respeito da visita de Jesus a essa família, a essa casa. Por isso que eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42, que diz: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós vemos aqui o primeiro quadro que nos mostra Jesus chegando a esse povoado chamado Betânia. Então Marta sai ali com certeza ao encontro de Jesus com a finalidade de hospedar-lhe na sua casa. E nós percebemos com isso que ela apreciava e muito a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Mestre. E ela teve essa atitude, uma atitude de alguém que era hospitaleira. E ela considerava, na verdade, ali dentro do texto, como nós percebemos, uma honra receber o Senhor Jesus, o seu grande amigo, na sua própria casa como hóspede. Então essa foi uma atitude correta por parte de Marta. Nós percebemos que na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus recomenda que sejamos hospitaleiros. E vai dizer também que pois alguns que fazendo isso acabaram hospedando anjos. Então Marta, ela hospedou o Filho de Deus, o Salvador. Hoje Jesus bate a porta do nosso coração, mesmo entendendo que a graça nos alcançou. Jesus quer tomar todas as proporções do nosso ser. Na verdade, ele quer ser participativo da nossa caminhada e da nossa jornada. Por isso que esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele ainda é extremamente importante para nós que já fomos alcançados pela graça. Porque esse texto diz assim, eis que estou à porta e bato. Quando avaliamos essa fala de Jesus, ele quer dizer justamente que ele está no local onde não deveria, na parte de fora. Ele precisa estar dentro. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele
e Ele comigo. Então isso é sinal que Jesus ele quer fazer parte da nossa vida, da nossa trajetória, Ele quer estar dentro da nossa casa, no seio da nossa família, no seio das nossas relações, seja pai com filho, filho com pai, marido para com a esposa e a esposa para com o marido. E nesse quadro, primeiro quadro, inspirado, que nós vemos nas Escrituras a respeito dessa família, nós vemos a escolha que Marta teve na leitura que nós fizemos. Marta fez tudo para oferecer o quê? Uma boa acolhida ao mestre. Ela estava correta? Sim. Era uma visita muito importante e merecia o melhor, né, naquele momento, dela e de sua família. Assim ela então se esmerou para apresentar-lhe uma calorosa recepção. Mas enquanto ela realizava um serviço, aparecia outro, ela daqui a pouco estava pensando em outro, e foi ficando totalmente desanimada. Naquele momento o trabalho que era efetuado com prazer para receber o hóspede, naquele momento já estava se tornando uma fadiga, um cansaço, né? E ela ficou irritada e começou a murmurar. O texto mostra isso. E o seu trabalho deixou de ser um trabalho de amor, estava se deixando de ser um trabalho de amor para ser uma tarefa totalmente árdua e pesada demais. Ao contrário de Marta, a gente vê a escolha e a atitude de Maria no próprio texto que nós lemos. Enquanto Marta se fadigava na labuta caseira, Maria ela tinha uma postura totalmente diferente. A sua irmã ela estava ali assentada aos pés de Jesus, totalmente envolvida com Jesus, totalmente envolvida com os ensinos de Cristo. Bebia cada cálice de ensinamento e de sabedoria através das palavras de Jesus. Ela sabia que o serviço era coisa secundária, que não era para aquele momento. Então ela não podia perder a oportunidade, em hipótese alguma, de prestar naquele momento a adoração ao Mestre e receber dele todos os ensinamentos que era necessário. Então quando nós avaliamos aqui o comportamento dessas duas irmãs, percebemos que Marta saiu perdendo nisso tudo, né? Marta não podia e não pôde saborear então ali os ensinamentos de Jesus, pois estava extremamente preocupada com os pormenores da vida e com as coisas que deveriam ser encaradas por elas como secundárias. Então ela começou a se considerar uma vítima, né, daquela situação e passou até a acusar a irmã diante do hóspede tão amado e tão querido. Sua irritação era tão grande que ela incluiu Jesus na acusação. Olha lá o versículo 40, o que diz do capítulo 10. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela já começou a transferir para Jesus, né, as consequências que foi fruto e resultado da sua própria escolha. Então a voz do Mestre se fez ouvir naquele momento através do versículo 41 e o versículo 42, que nós já lemos, mas vamos ler novamente, que diz: Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quando nós olhamos aqui essas poucas palavras do Mestre, essas poucas palavras de Jesus, nós vemos aqui sérias advertências à própria Marta e o comportamento que ela estava tendo. Então a gente percebe que Marta ela estava misturando o que era prioritário para aquele momento com o que era secundário. O que era prioritário? Estar aos pés de Jesus, coisa que Maria entendeu muito bem. Marta estava perdendo então tempo com coisas para aquele momento não tão importantes assim ou significantes assim. Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido. Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu próprio serviço. Então essas advertências, elas são também dirigidas a nós nos dias de hoje, porque muitas vezes nós deixamos o que é essencial e importante em função das coisas que são menos prioritárias e significativas assim,
que devem ser tratadas como pormenores e secundárias. Então que nós possamos levar em consideração essas mesmas advertências dirigidas pelo próprio Senhor a Marta, que nós possamos acolhê-las também para o nosso coração. Há mais uma coisa que devemos notar aqui no próprio texto. Qual foi a postura que Marta teve? Ela começou a questionar, ela começou a reclamar, porque ela se irritou com a atitude de sua irmã. Então ela começou a murmurar. Uma das coisas que precisamos evitar, né? Murmuração. Porque com certeza ela não agrada ao Senhor. Ela não agrada a Deus. E a murmuração em nada edifica. Então, diferente de Marta, Maria lucrou com a sua atitude e sua escolha. Por isso que o versículo 42 vai dizer: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Note, palavras do próprio Cristo. Foi Cristo que estava dizendo isso. Então Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus, numa atitude de adoração e numa atitude também de discípula de Cristo que ela era. Por mais que Cristo era o seu amigo íntimo, né? Ela não precisava ser repreendida como não foi pelo próprio Cristo. Mas sim ela foi elogiada por sua atitude e por sua escolha, pois havia feito a melhor escolha. O segundo ponto da nossa lição, que vai falar sobre o segundo quadro, é sobre a morte de Lázaro. A morte do irmão querido dessas duas irmãs, que se encontra ali no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 45, que vai falar dessa tragédia da morte, que é o segundo quadro anunciado, né, nesse texto. Então a morte, como para todos nós, né, nós percebemos isso, que é uma dor que causa em nós. A morte também roubou ali do lar feliz esse irmão tão querido dessas duas irmãs. Parecia até injusto por parte de Deus o que aconteceu com Lázaro, porque Marta, Maria e Lázaro eram esses amigos íntimos de Jesus, e o seu lar, o lar dessa família, era o lar do próprio Cristo. Então, apesar do quanto tinha feito, a gente percebe também que a tragédia alcançou essa família. Isso serve de ensinamento para nós também, irmãos. Eles eram amigos íntimos de Jesus, constantemente tinha Jesus na sua casa, acolhia-os, eram anfitriões da pessoa de Jesus, mas isso não evitou com que esse lar pudesse ter sido alcançado com essa grande tragédia, que foi a morte de Lázaro. Parecia até, como disse, uma indiferença da parte de Jesus. Por quê? Porque Maria e Marta, elas mandaram chamar Jesus. E Jesus não foi no momento em que as duas o chamaram. Esperaram que ele viesse rapidamente para curar o seu irmão. E ele não veio a tempo e Lázaro morreu. Mas no decorrer da leitura, nós vemos ali a vitória sobre a morte. E quando Jesus chegou ali no povoado de Betânia, Lázaro já estava sepultado. E nesse incidente nós vemos a diferença, mais uma vez, de temperamento entre essas duas irmãs. Marta, que era totalmente extrovertida e ativa, não pôde esperar e saiu correndo ao encontro do Senhor, enquanto Maria, mais retraída e calma, ela ficou em casa sentada. Marta então desafiou a amizade do mestre quando disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está lá no versículo 21 do Evangelho de João, capítulo 11. Então Marta tirou de Jesus, naquele momento, a mais confortadora declaração sobre a pessoa do próprio Cristo, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas no versículo 29 nós lemos que quando Marta disse a Maria: o mestre chegou e te chama, aí sim, Maria tem uma postura diferente. Ela levantou-se e foi depressa ao encontro de Jesus. E é interessante notar que ela disse a Jesus exatamente as mesmas coisas, as mesmas palavras, ela se utilizou das mesmas palavras que Marta tinha dito. Ela disse a Jesus, mas a reação de Jesus
ela foi totalmente diferente. Com Marta, Jesus manteve uma espécie de diálogo ali, de ensinamento teológico, né? Mas para com Maria, mas Maria recebeu do Senhor o mais belo gesto de solidariedade e de empatia também, né? Jesus, que ele fez naquele momento, no versículo 35 do capítulo 11 de João, diz que Jesus, ele chorou. Jesus, ele chorou. E quando olhamos esse texto, é tão bom saber que Jesus nos conhece pessoalmente. Ele conhece o nosso íntimo, o íntimo do nosso ser, o íntimo do nosso coração, e ele trata cada um de nós dentro da nossa individualidade. Já disse uma vez e quero repetir: somos seres individuais, carregamos nossos dramas, carregamos nossas questões, e muitas vezes temos formas diferentes de reagir às demandas de problemas que nós temos. E Jesus reconhece isso e trata de forma diferente, mas não deixa de amar igualmente. Então ambas, naquele momento, presenciaram a glória de Deus e receberam o irmão de volta, vivinho, né, e saudável. Então, com esse fato, nós percebemos que Marta adquiriu algumas coisas ali. Ela adquiriu uma nova compreensão de fé. Ela adquiriu uma nova compreensão da verdade. E ela adquiriu também uma nova compreensão a respeito do Senhor Jesus, que era a ressurreição e a vida. Então Maria compreendeu melhor o significado da morte. Nós vemos ali em João capítulo 12, versículo 3, e também da morte e do sepultamento de Jesus. Nós vemos que muitos judeus que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus fez e creram profundamente nele. E o Filho de Deus, mais uma vez, foi glorificado. Todos ali, então, foram beneficiados por meio dessa experiência, que foi uma experiência dolorosa. O terceiro ponto da lição de hoje vai falar de um outro quadro, um terceiro quadro, que foi uma refeição de amor, que se encontra ali em João, no capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 8, que foi uma manifestação de amor. Como disse, é o terceiro quadro da nossa lição, onde existia ali um banquete, né? Uma refeição de amor em Betânia. Foi 6 dias antes da morte de Cristo, da paixão de Cristo. E foi uma ocasião extremamente especial para todos que estavam ali. Lázaro, que tinha sido ressuscitado, estava à mesa com o Mestre. Marta, como sempre, estava ali servindo. As qualidades de hospitaleira, né, que ela tinha e de prontidão em servir continuavam ali em evidência em sua vida. Maria, pela terceira vez, se encontra aos pés de Jesus. E ela quebrou ali todos os protocolos, né, e todas as etiquetas, e presta uma homenagem tão profunda, tão verdadeira, né, e que é resultado de uma alma entregue a Jesus. Ela derrama um precioso perfume nos seus pés e os enxuga com os cabelos. Foi a manifestação, como eu disse, mais perfeita, a manifestação profunda, uma manifestação de alma, um efeito de uma profunda afeição em relação à pessoa de Jesus. E nesse terceiro quadro vai falar de uma manifestação também nada agradável, mas que aconteceu, que foi uma manifestação crítica por parte das pessoas que estavam ali participando naquele momento. E foi justamente através de Judas, que disse: que extravagância, que desperdício a atitude de Maria, né? E quem disse isso, como eu falei, foi o Judas, e os demais discípulos que estavam ali acabaram concordando com Judas. Talvez se nós estivéssemos ali, talvez teríamos a mesma atitude, ou não, de criticar Maria por sua atitude, por sua escolha. Criticamos, quando falamos em crítica, muitas vezes desenvolvemos críticas, e críticas muitas vezes, quando se fala em críticas construtivas ou não, críticas, dependendo de como as desenvolvemos, nós podemos ferir a alma e o coração. Porque muitas vezes quando criticamos, machucamos, ferimos, né? Muitas vezes criticamos a igreja,
porque não concordamos com a forma com que ela desenvolve os seus projetos e os seus trabalhos. Muitas vezes criticamos a figura pastoral, muitas vezes nós criticamos os oficiais da igreja, criticamos os velhos, criticamos os mais jovens, criticamos as crianças. Isso deve ser revisto na nossa vida. O que precisamos fazer na medida do possível é nos colocar à disposição para que as coisas de fato sejam diferentes. Sermos aqueles que sempre se colocam à disposição. E a oferta que a mulher ofereceu a Jesus, inspirada pelo amor, mal compreendida e mal interpretada pelos homens, quando olhamos para Jesus, nós percebemos que ela foi bem recebida pelo Mestre, foi bem recebida pelo Senhor e também recompensada pela história. Por que recompensada pela história? Porque Maria, ela se imortalizou por sua atitude, e por isso estamos a falar dela, como estamos falando agora, né? E o seu desejo era mostrar amor e simpatia pelo Senhor. E o Jesus compreendeu isso, e aceitou e a recompensou, recompensou o seu gesto. Então, concluindo, Marta, ela procurou agradar ao Senhor por meio de seus próprios esforços, como muitas vezes nós queremos fazer. Maria, diferente, ofereceu-lhe o melhor que ela tinha. O que você tem para oferecer ao Senhor nesse momento? A exemplo de Maria, nós precisamos oferecer o melhor. E isto nos faz lembrar, como eu disse, de Caim e de Abel. Duas atitudes, duas posturas e duas escolhas totalmente diferentes, assim como as dessas duas irmãs. Marta, então, ela possui uma personalidade ativa, extrovertida, proativa, tendo aquela iniciativa de querer ajudar, de querer tornar um ambiente agradável ao seu convidado. Ela era uma mulher que agia rapidamente, ao contrário de Maria, que era uma mulher retraída, talvez ali introvertida e calma por sua natureza. Mas das 3 vezes que seu nome é citado na Bíblia, sempre encontramos Maria no lugar onde sempre deve estar, aos pés de Jesus. E Jesus amava tanto uma como a outra. Não é pelo fato de Marta ter aquela postura e aquela atitude que Jesus a amava menos, que Jesus tinha menos consideração por ela. Então, pelo contrário, da mesma forma que ele amava profundamente Maria, ele amava profundamente Marta. A diferença aqui é a postura de Maria, a escolha de Maria, em detrimento às escolhas e a postura de Marta. Então, que nós possamos avaliar essa lição de hoje e avaliarmos quais são as escolhas que nós estamos desenvolvendo para nós em relação à pessoa de Jesus. Será que estamos muito mais preocupados com o serviço no reino e do reino? Ou estamos mais preocupados em estarmos envolvidos com o Senhor do reino? Será que estamos preocupados a tal ponto de esquecermos aonde deveríamos estar, que é aos pés de Cristo? Que possamos aprender com Maria e também com Marta a termos atitudes e escolhas coerentes. E as atitudes e escolhas coerentes que devemos ter é a mesma que Maria teve. Em todo momento e em toda ocasião, que nós possamos estar aos pés de Jesus, saboreando cada gota de ensinamento e sabedoria profunda que Ele tem para nos dar. Amém? Que Deus abençoe, guarde você, te proteja, que te dê um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.